Vamos então para o nosso segundo tópico, pessoal. E os nossos palestrantes, eles vão falar sobre o pão na chapa e o pingado, como ícones, né, da cultura paulistana. Então, convido ao palco a jornalista gastronômica do Paladar, no Estadão, Daniele Nagassi. Daniele, vem ela lá do fundinho, bem-vinda. Convido também o proprietário da padaria Requinte, o chefe padeiro que participe e compartilha suas receitas em vários programas da TV, como Mulheres, da TV Gazeta, e é um dos diretores do São Papão, José Marcos Reis. Seja bem-vindo. Bem-vinda, Daniele. Bem-vinda. José Marcos Reis, estão palestrantes no palco. Agora é com vocês. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, vou me apresentar rapidinho. Como já foi falado, eu sou jornalista gastronômica há 12 anos. Hoje eu trabalho no Paladar. Enfim, sempre falando sobre as novidades e tendências da gastronomia em São Paulo e no mundo. E hoje eu vim bater um papo bem gostoso aqui com o Marcos, que eu acho que dispensa apresentações, o Marcos da Requinte. Enfim, você quer se apresentar, Marcos? Quer falar um pouquinho? Bom dia a todos. Como ela falou, eu sou da padaria Requinte, aqui de São Paulo, aqui na Zona Leste, né? E é o que ela falou, a gente vai falar sobre panificação. Todo mundo aqui vive panificação, conhece panificação. E agradeço a presença de todos. Espero que o que a gente vai trocar de ideia, o que a gente vai falar, que ajude a contribuir com tudo que a expectativa de vocês. Porque ontem nós tivemos uma palestra memorável. Hoje essa palestra que antecedeu a gente também trouxe bastante conteúdo para a gente refletir sobre tudo aquilo que é o nosso dia a dia, sobre aquilo que a gente vive. Então, é fantástico. Eu espero que seja legal para vocês, tá bom? Só para complementar, eu comecei minha vida em panificação com 12 anos de idade. Eu estou com 62, então são 50 anos em padaria. Então, padaria é fenomenal. Eu não consigo descrever hoje o que significa padaria, mas eu posso dizer a vocês que é um segmento extremamente relevante e de uma importância fantástica para a nossa economia de São Paulo, do Brasil, de um modo geral. Bom, para a gente estruturar a palestra, a gente bateu um papo delicioso, né, Marcos, lá na Requinte, com pão na chapa e com pingado, e a gente trouxe alguns tópicos que a gente conversou lá. Primeiro, eu queria perguntar se tem bastante... Eu acredito que tenha muita gente de fora aqui do estado. Quem vem de fora? Quem é de São Paulo? Quem é de fora? Tem bastante gente aqui? Eu não sei como é a cultura da padaria na cidade de vocês, mas aqui é um negócio muito forte aqui em São Paulo. Quem veio de fora foi provar um pão na chapa com pingado já? Passou na padaria antes de vir para cá? Ou vocês estão vivendo São Paulo do jeito errado? Acho que tem que começar, né, Marcos? A gente trouxe alguns números da Requinte. Eu não sei se alguém tem dúvida que pão na chapa e pingado já são ícones da nossa cultura. Então, o Marcos dividiu com a gente alguns números da Requinte, acho que no próximo slide a gente tem, de quantos pães na chapa e quantos pingados são vendidos por mês na padaria. E se a gente pensar quantas padarias que a gente tem em São Paulo, Marcos, mais ou menos? Acho que nós temos aqui, o Brasil, acho que são 70 mil padarias. Acho que São Paulo compreende, na Grande São Paulo, acho que são 7 mil padarias, né? Então, é um universo gigantesco, né? E os números que estão colocados aqui, foi o que eu passei para ela, do que a gente comercializa, né? Mas hoje, a Karina antecedeu a gente na palestra dela, perguntando quem não gosta de pão com manteiga na chapa. Foi a primeira pergunta que ela fez, então eu falei, puxa vida, né? É uma coisa que é a tendência na padaria. Quando você fala de padaria, você fala de pão, né? E o gosto do paulistano, de um modo geral, é isso. De manhã cedo, a pessoa chega na padaria, é um pão com manteiga na chapa, ou sem chapa, um pingado, né? Ou uma média. E aí foi se divagando assim, para outras possibilidades. Hoje, além do pão com manteiga na chapa, que é a estrela do negócio, nós temos o com saída requeijão, o com entrada requeijão, o prensadinho.
Então, é realmente difícil quem não gosta de um pão com manteiga na chapa. E, assim, são ícones da nossa cultura, mas, na verdade, são vários ícones, né? Cada um tem o seu pão na chapa com pingado preferido. Que o Marcos estava falando. Eu gosto bem passado, mal passado, com saída requeijão, com requeijão na entrada para fazer a crostinha. Eu gosto do meu pingado no copo americano, eu gosto do meu pingado na xícara. Enfim, é um ícone que tem inúmeras versões, cada um tem o seu. E o que a gente conversou muito, né, é que, normalmente, quem é habituê de padaria, quem vai sempre numa padaria, seja ou durante a semana ou só no fim de semana, os atendentes acabam sabendo quais são as preferências de cada um, e a gente acha que isso é muito importante, prestar atenção no seu cliente. Tem alguns que o Marcos estava contando que tem alguns clientes da padaria que eles chegam, sentam e não precisam falar nada, o pedido chega na mesa. Eu vou usar uma fala do nosso presidente, que ele fala que padaria é o segmento comercial que existe mais donos, tem muito mais dono. Porque todo mundo fala, eu vou na minha padaria. Todas as pessoas têm esse flerte com a padaria, né? E eu digo o seguinte, a cultura do pão com manteiga, por exemplo, quando eu comecei a minha vida em padaria, isso lá em 74, então o que aconteceu? Nós estávamos numa região que a padaria mudou muito, a evolução da padaria, dos produtos ofertados na padaria, antigamente se comprava o quê na padaria? Pão e leite, praticamente. Hoje você tem padarias que são centros gastronômicos, né? Então, você hoje, que nem ela falou, você tem café da manhã, você tem almoço, você tem o brunch da tarde, você tem a pizza da noite. Então, assim, mas a gente vai se basear na estrela que é o pão com manteiga, né? Na minha época, a gente trabalhava lá na padaria do Rosário, isso lá na Penha, saía-se tanto pão com manteiga que a gente precisava, por exemplo, naquele horário de pico, das 7h30 até as 8 da manhã, que as pessoas vinham para trabalhar, eles passavam na padaria e tomavam café. Então, a gente já deixava uns 50 pães com manteiga preparado para poder agilizar, porque naquela época a gente não tinha, assim, muita gente para trabalhar, trabalhava-se numa padaria, trabalhava-se poucas pessoas, né? E hoje você tem o gosto, que a gente estava falando, é na chapa, é com saída, é com entrada, é com muita manteiga, é com pouca manteiga. Quando eu aprendi, era sempre com pouca manteiga. A gente fazia o seguinte, quando você colocava, exagerava na manteiga, o senhor Alfredo, que na época era o patrão que a gente tinha, ele brigava, ele ensinava a gente a fazer assim, até brincadeira, né? Você pegava a espátula que você passava a manteiga no pão, uma você passa, a outra você tira. Não podia ser, é verdade. Uma põe e outra tira. Eu vejo hoje, às vezes a gente vai tomar café em algum lugar, eu tenho um amigo meu, ele pede para o atendente, eu quero pouca manteiga. Dali um pouco ele vem, ele pega a colherzinha do café para tirar o excesso de manteiga. Se o senhor Alfredo, naquela época, visse um negócio desse, ele matava a gente dentro do balcão, né? Então, é isso. Não tem brasileiro que não goste do pão com manteiga na chapa. Eu estava pensando nos hábitos de padaria. Enfim, eu nasci em São Paulo e eu também tenho a minha padaria perto de casa. E eu tenho, assim, esse costume de ir na padaria e pedir um pão na chapa com saída requeijão e um pingado. E quando eu estudei fora, em Bauru, no interior de São Paulo, eu sentia muita falta. Eu não sei como está hoje, porque faz alguns bons anos que eu saí da faculdade, mas lá a gente não tinha tanta padaria assim. Tinha uma padaria grande, mas as outras padarias vendiam pão, mas não tinha essa cultura do balcão, do pão na chapa, do pingado. E eu sentia muita falta disso. E conversando com alguns, enfim, chefes, bartenders, que eram de São Paulo e que foram para outros lugares, e perguntando do que eles sentiam falta daqui, e eu achando que ia ser acesso a ingrediente. Muitos deles falam, eu sinto falta da padaria paulistana. Então, é uma coisa muito forte, né? E assim, que é óbvio, que todos vocês sabem, eu acho que estou chovendo um pouco no molhado, mas vocês têm um ouro na mão, e que está sendo explorado, inclusive, por pessoas de fora da padaria, né, Marcos? Isso que ela está falando é sem dúvida nenhuma. Antigamente, ainda bem que isso mudou. Hoje a gente vai para o interior. Antigamente era assim, né? Há uns 15, 20 anos atrás, você chegava em qualquer cidade, a gente faz parte da IPESP, tem bastantes companheiros aqui que são do interior aqui de São Paulo. Você chegava lá, por exemplo, havia uma dificuldade muito grande. Você chegava numa padaria, era muito simplesinha. Hoje nós temos tendências de padaria no interior que são referências hoje para São Paulo. Então, ainda bem que isso mudou. Mas por que isso mudou? A evolução gastronômica, ela veio para ficar.
né? A concorrência veio para ficar. Então, eu me lembro que antigamente, quando começou a se vender pão em supermercado, todo mundo tinha aquela preocupação, não, as padarias vão acabar. Aí, várias dificuldades que a gente foram apresentadas para nós, só fizeram com que a gente melhorasse, só fizeram com que a gente transformasse o nosso negócio cada vez melhor. Então, por exemplo, nós saímos no passado, que a gente tinha um consumo só de... O camarada chegava na padaria, tomava um café, um pingado e um pão com manteiga. Hoje isso ainda é uma referência, mas hoje o que é ofertado, a gente, por exemplo, com produtos diversos, né? Hoje, padarias, a gente tem, inclusive, os cafés da manhã, tipo self-service, tipo hotel, são referências em São Paulo hoje, né? Nós fazemos hoje lá na minha loja, de terça a domingo, todos os dias, o café da manhã, self-service. Alguns fazem self-service, venda por pessoa, outros por quilo, mas é uma oferta muito grande. Nós temos um produto lá, que hoje, inclusive, faz um diferencial também, de oferta de produto, brioche. Brioche é um produto que todo mundo gosta. Nós cortamos eles em fatias, cada brioche que a gente tem, ele dá mais ou menos uns 6 pedaços, e você oferta ele com manteiga, você oferta ele na chapa, com requeijão, com mel, e é um produto que se vende muito bem. Então, ainda bem que esse mercado, que antigamente era só o pão com manteiga e o pingado, hoje houve uma transformação extremamente grande, e não só aqui na capital, o interior também. Existem hoje, a gente viaja, vai a alguns lugares assim, para Santos, para Franca, para Ribeirão Preto, para São José do Rio Preto, existem lá padarias fantásticas. Então, essa falta que você tinha, quando você estava fora, hoje você não vai ter mais, pode ter certeza disso. E aí, enfim, nessas conversas com chefes e observando mesmo o que está acontecendo, né, no Brasil, enfim, meu ofício, o que eu tenho percebido e tenho encontrado muito são chefes, confeiteiros, mixologistas, explorando essa memória afetiva que a gente tem com pão na chapa e com pingado. Acho que quem ainda não viu, quem não provou, acho que causa bastante estranheza, mas hoje a gente já encontra no mercado sorvete de pão na chapa, bombom de pão na chapa, drink de pão na chapa com pingado. Pode parecer estranho, tem muita padaria artesanal fazendo isso. Por quê? O paulistano, quando ele se depara com isso, ela fala, como assim, um sorvete de pão na chapa? Meu Deus, ele se transporta para aquele costume dele e ele quer experimentar. O que é o sorvete de pão na chapa? Ele tem gosto de pão na chapa? Ele é salgado? Não, ele não é. Ele tem um toque amanteigado, um toque tostado. Os confeiteiros, nessa padaria, na Lida, que eu fui, que tem esse sorvete de pão na chapa, ela faz o pão na chapa com o pão artesanal dela, e aí ela deixa embebido no leite. Com esse leite, que pega o saborzinho do tostado da manteiga, ela faz um sorvete. E foi uma febre. A Mica tem um bombom de pão na chapa, que também tem esse toque amanteigado, tem um crocante que ela coloca no bombom, e é um dos best-sellers dela. Ela fez, era para ser um bombom sazonal, e ela tem que voltar esse bombom toda hora, porque assim, todo mundo fica pedindo. E, além dos artesanais, a indústria também está explorando muito isso, essa memória afetiva. Eu não sei se vocês já viram o Kit Kat de pão na chapa, o Kit Kat de pingado, enfim, e outras marcas. Então, é um negócio muito interessante, que, de fato, é um ícone da cultura paulista, que já está expandindo para o Brasil todo e talvez para fora. Não sei, nas lojas de Kit Kat, se esses dois sabores que surgiram para ser sazonais também no aniversário de São Paulo, mas eles continuam sendo vendidos já há quase um ano. Talvez isso vá lá para fora também, porque é tão forte que é isso, assim, não, saiu da padaria, né, Marcos? Sem dúvida nenhuma. Que nem, por exemplo, a gente não pode ter compromisso com o erro. Todas as tendências, que nem tem coisas que vêm, que são aquele modismo, né? E que, de repente, elas vão embora. Você tem que ter foco no teu trabalho. A gente precisa conhecer o nosso negócio, precisa conhecer o trabalho. Quais são os produtos que realmente você vende? Quais são os produtos que você vende e, inclusive, com um preço correto para você estar, assim, não tomando prejuízo. Você tem que ter esse olhar para o teu negócio. E ela fala de tendências. Uma vez eu vi, já uns 2 anos atrás, croissant com sorvete. Eu falei, puxa vida, como é que vai colocar um sorvete no croissant? Eu falei, isso não dá certo? Dá certo, e é bom, e as pessoas gostam. Eu vi lugares vendendo isso e fazendo fila, inclusive lá fora, né? A tendência sempre acontece lá fora e depois vem para cá, né? Uma grande maioria. Mas é muito legal.
O que você só precisa é conhecer o teu produto, conhecer o teu negócio, conhecer é que nem tem coisas que podem dar certo na minha padaria e na mesma região, no mesmo bairro, não dá para o outro. Então, o olhar nosso assim, é nunca ter o compromisso com o erro. Estar atento àquilo que você está fazendo. A resposta principal é o seu cliente. Seu cliente vai te dar a resposta se aquilo que você está fazendo está no caminho certo ou não. Né? Mas eu acho que a gente precisa estar sempre ligado, sempre inovando. Que nem a palestra da Karina, quando ela falou, quando a coisa começa a diminuir, quando a coisa começa a mudar, por algum motivo é. Então, você precisa estar atento a isso. Né? Não adianta você querer insistir, por exemplo, lançou um produto lá na Vila Madalena, que todo mundo é o catering do negócio, aquela coqueluche, e você querer trazer para você, você coloca ali e não vende. Ela fez uma foto de um produto que é o Donuts. O Donuts é o seguinte, é que nem ela falou, houve uma tendência, várias lojinhas explodiram em São Paulo, inclusive na nossa região lá, bastante mesmo, né? O cara faz um investimento danado, num layout bonito de loja, não sei o quê, ele vende Donuts. Aquilo teve um tempo de vida. Por exemplo, eu vendo um Donuts na padaria e vendo muito, mas eu vendo ele quando? De sexta, sábado e domingo. Porque os outros dias da semana, não adianta, eu coloco lá, aquilo fica velho, não vende. Na sexta, sábado e domingo, a gente tem um fluxo maior de gente, uma procura maior de pessoas que vão, nos quesitos de horário, né? Por exemplo, se eu colocar ele de manhã cedo, eu não vou vender. No final da tarde, quando as pessoas estão retornando a casa, quando vão pensando no lanche da noite ou do fim de semana, esse produto vende bastante. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Se o que você está fazendo está dando certo, você continua. Se não está, você para, quebra aqueles paradigmas de não dar de ombro para aquilo e ir atrás e correr atrás, que a coisa funciona com certeza. Bom, a gente, né, enfim, está batendo na tecla que são dois ícones, que vocês têm um ouro na mão, mas é isso. Basta abrir uma padaria, oferecer um pão na chapa com pingado e está tudo certo, e vai ser sucesso e você vai vender muito? Aí é que está, né? A tendência, todo mundo quer fazer para acertar. Se você vai acertar ou não, aí já é uma outra história. O que você tem que ter o compromisso é de fazer bem feito. O que é um pão na chapa bem feito? Né? É um pão que você tem um pão de qualidade, a manteiga que você usa é uma manteiga de qualidade, você tem que observar que o atendimento no teu cliente seja de bom grado, né? Por exemplo, a gente tem que estar preocupado, que nem eu falo, por exemplo, a gente tem alguns clientes que vêm na padaria, acho que na maioria de vocês, que os balconistas conhecem a pessoa pelo nome. Eu me lembro que a Cláudia Matarazzo, uns bons anos atrás, ela fez uma matéria que circulou na GoAir, se eu não me engano. Eu até tentei pegar essa matéria e passar para a Dani, para ela mostrar, com o carinho que ela falava do segmento padaria, como era para ela prazeroso, de manhã cedo, quando ela ia ao trabalho, quando ela estava, né, ela chegava na padaria, o atendente chamava ela pelo nome, já sabia de que forma ela gostava do jeito do café dela, de que forma que ela gostava do pão dela na chapa, e o carinho que a gente trata, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, o olhar do atendimento, o olhar do compromisso com aquilo que você está ofertando para o teu cliente, que seja de extrema qualidade. Eu acho que isso aí é um grande passo para o sucesso. E uma coisa que eu observo muito é a qualidade dos ingredientes e de você ter um bom padeiro e o quanto isso faz diferença. A gente tem muita padaria em São Paulo, mas a gente também encontra produtos que ficam aquém do que a gente está esperando. Há uns 2 anos, se eu não me engano, eu fiz uma matéria, era um teste, na verdade, um teste paladar, que a gente faz bastante, de qual era o melhor pão francês de São Paulo. E a gente pegou assim, uma amostra muito pequena pelo tamanho da nossa equipe, que seria possível testar, porque... Então, a gente pegou 5 padarias em cada região de São Paulo, Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. E foi, vou dizer, foi complicado. A gente encontrou muito pão feito de qualquer jeito. Assim, a gente encontrou pessoas que, assim, não sei, por ser talvez o principal produto, e não estavam prestando muita atenção nisso. Então, as padarias que prestam atenção, que usam um produto de qualidade, que têm um bom padeiro e que realmente fazem aquele trabalho com carinho, se destacaram muito. Então, é isso, né? É isso. A importância, não adianta você oferecer o produto que todo mundo gosta e que vende bem.
você tem que prestar muita atenção nele e fazer de um jeito... E é isso, escolher bons ingredientes, ter profissionais que saibam fazer. Acho que pode ser uma escolha você trabalhar com um produto congelado, acho que, ou, enfim, com massas pré-prontas, enfim, é uma escolha. Eu acho que você tem que prestar atenção também no seu público e na ocasião de consumo. Não vou demonizar aqui quem opta por isso, mas assim, as pessoas sabem o que é bom, o que é um bom produto. Então talvez a gente ache que a gente consegue enganar as pessoas, mas Eu vou advogar em nome da panificação pelo seguinte: pesquisa, eu sou um cara meio assim incrédulo sobre pesquisas, com todo respeito, né? Eu vejo que todas as pessoas que estão aqui nessa sala, que estão envolvidas com panificação, estão aqui por quê? Porque vêm buscar tendências, vêm buscar melhorias, vêm buscar conhecimento. Então, quando você tem isso, quando você leva essa para o seu dia a dia, para o seu trabalho, que você aplica isso no seu dia a dia, essa transformação lá fora acontece. Nós estamos aqui em busca de quê? Conhecimento, de oportunidades. Então, isso é o que faz a diferença de você ter uma casa de sucesso ou não, né? Por exemplo, quando você mesmo falou dessa pesquisa, a gente sempre acompanha, né? Eles pegam, por exemplo, 10 padarias, né, aleatoriamente, e, infelizmente, o crítico, ele, às vezes, é muito criterioso. Por exemplo, eu vi uma vez numa pesquisa um pão que, na minha concepção, ele era um pão, estava bom, a aparência dele era boa, só que ele estava um pouquinho incrustado, estava um pouquinho torrado, né? Você vê, eu tenho pessoas que chegam na padaria que eles querem o pão torrado. Então, existe um padrão que é colocado, e não estou dizendo que esteja certo ou que esteja errado, pela avaliação gastronômica de quem analisa, que, às vezes, não é o que o teu cliente quer, né? Por exemplo, eu tenho lá na padaria, às vezes, clientes que chegam, eles esperam uma fornada sair um pouquinho, ele aguarda ela sair porque ele quer ele mais torrado, o outro quer ele mais branco. Então, é assim, o que a gente tem que ter, nós como empresários de panificação, é o compromisso com a qualidade, com aquilo que você comercializa, que a tua matéria-prima tem que ser de excelente qualidade. Que a gente fala de manteiga, a gente fala de pão, a gente fala de farinha. Então, essa preocupação é um todo, com atendimento, com tudo. Então, qualquer empresa que queira atingir um padrão de sucesso, ela precisa realmente ter esse compromisso. E São Paulo, aqui, eu sempre falo que a gente tem, as benesses acontecem aqui. Nós temos aqui uma escola de panificação nossa, que é da nossa entidade, o IDPC, que oferta cursos fantásticos para todo o nosso segmento de qualificação, de requalificação, em todo o setor de panificação, de atendimento. Então, quando você busca conhecimento, quando você busca ter compromisso com o teu negócio, com certeza você vai ter sucesso. Só que nós estamos sujeitos à avaliação de algumas pessoas, né? Não, eu trouxe esse teste do paladar. A gente teve, inclusive, pessoas da São Papão no júri. Realmente, assim, agora, advogando em nome do jornalismo, a gente tem muitos... hoje, a gente tem muitas pessoas que se diz especialista, se diz jornalista, e, na verdade, ela está pegando uma câmera na mão e está ali emitindo a sua opinião, assim, às vezes sem critério, ou às vezes ela está assim, emitindo uma opinião e ela foi paga para aquilo, mas ela não deixa claro que ela foi paga para aquilo. Eu acho que a internet e as redes sociais são muito boas, mas elas também são muito cruéis e perigosas. No paladar, a gente tem, assim, isso, é o compromisso com a qualidade também de outra forma, mas com conteúdo. Então, é isso, é chamar um júri que, enfim, que realmente é especialista, que realmente entende do assunto, que sabe que, enfim, o pão pode estar mais torrado, ou pode estar mais branquinho, que aquilo não quer dizer que aquilo é ruim. Mas o que eu quero dizer é que, quando é ruim, dá para ver. Você não precisa nem provar, às vezes, dá para ver que é ruim. Então, é isso. O que eu quis dizer com essa minha fala é que, ok, eles são ícones, as pessoas gostam muito, as pessoas pedem muito, mas como que você faz para você trazer aquela pessoa de volta? Né? Eu acho que não adianta chegar uma pessoa... Tudo bem, ela pode ir uma vez na sua padaria e pedir um pão na chapa com pingado, mas você... O que você precisa fazer para ela voltar? E aí o Marcos, assim, sabe muito mais do que eu, sabe melhor do que eu para isso. Enfim, quantas pessoas passam na padaria por mês, Marcos? Então, nós temos hoje tickets que pagantes lá em torno de 65 mil pessoas.
né, que passam e pagam na padaria. Então, é um tique grande. Mas não vou colocar minha padaria como uma referência. Nós temos aqui um universo aqui, que está aqui nessa sala aqui, de padarias com menos quantidade de pessoas, mas com extrema qualidade. Eu volto a dizer que o nosso compromisso tem que ser sempre com a qualidade. A padaria é uma coisa assim que ela tem muito a cara do dono, aquilo que você é. Nós temos aqui nessa sala aqui padarias que são extremamente referências, né, de qualidade, de produto. Então, é que nem eu falo, a gente não pode ter compromisso com o erro. A gente precisa estar sempre inovando, sempre buscando, sempre o melhor, sempre tentando fazer o nosso melhor. Inclusive, nós temos um evento, que já acho que é o 3º ano, se eu não me engano, do Padocaria. Então, o Padocaria, sim, ele busca em cada região de São Paulo, né? Isso é voltado pelo próprio público, as pessoas, os frequentadores da padaria, eles entram lá e escolhem, concorrem pão francês, doce, pão na chapa, frango de padaria, pizza, tudo mais, e isso, quem faz essa escolha é quem leva essa padaria para a final é o próprio consumidor, é o próprio cliente dele, né? E depois existe um júri, e eu tenho acompanhado, a gente acompanha isso, e todas as padarias que ganham os prêmios, que são referendadas, são exemplos, são padarias que prezam pela qualidade, prezam por esse tipo de trabalho, né? O que faz o cliente voltar, sem dúvida nenhuma, é isso. É aquilo, ele se sente bem no ambiente, é um produto de qualidade, ele sente que a casa tem preocupação no atendimento, né? Então, é isso, as pessoas gostam do que é bom. Quem não gosta do que é bom, né? Então, quando você faz com excelência, quando você faz com qualidade, pode ter certeza que o sucesso não vou dizer que seja extremamente garantido, mas que o caminho é esse daí, com certeza é. O Marcos comentou do brioche, que você tem esse produto e que vocês, inclusive, oferecem ele na chapa, e me ocorreu agora uma coisa que eu tinha até não tinha lembrado, mas o quanto é isso, né? O pão na chapa remete a gente a coisas boas, que até um produto que é sazonal, muito clássico, que é o panetone. Até o panetone foi parar na chapa, né? A Balduco tem uma, né, as cafeterias Balduco assim, é o principal produto delas, o panetone na chapa. Olha como, né, enfim, são ícones e que as pessoas vão trazendo para o métier delas, e quanto é importante isso, né? Sim, sim, tudo que você agrega, padaria é aquilo que eu falo, padaria, você vê, todo mundo meio que copia a padaria, ou não sei se é todo mundo que copia a padaria, ou a padaria que copia todo mundo, mas na padaria você, com certeza, você vai encontrar várias opções, né? Que nem você falou, o brioche. E o brioche é o seguinte, é um produto que a gente vende ele em grande, né? Então, como é que eu comecei a vender o brioche? Aquele brioche que, por exemplo, ia vencer dali 2 dias, se você não vende, hoje você perde. Eu falei, vamos fazer o seguinte, todo mundo gosta de pão doce, tudo mais, e aí deu um estalo, a gente passou a vender ele na chapa. Eu vendo hoje ele muito mais na chapa do que eu vendo ele propriamente para o cliente levar ele para casa. Então, é assim, acerto e erro, né? Então, você tem que estar sempre antenado, você tem que estar sempre buscando conhecer o seu negócio. E, que nem eu volto a dizer, não ter compromisso com o erro. Inovar, fazer diferente, fazer igual. Que nem ontem o próprio Rufino falou, ninguém está aqui para inventar a roda já foi inventada. O que você precisa fazer é fazer ela girar. E fazer ela girar da maneira com que lhe cabe melhor, da maneira com mais condições você tiver. Então, acho que é isso, né? Incrível isso, né? Para também diminuir a perda, né, de produto, né? Acho que outra coisa que a gente tem que pensar muito é nisso, poxa, é o desperdício, né? A gente tem que evitar o desperdício, a gente tem que pensar em coisas que a gente pode fazer para reaproveitar esse produto. Tem algumas coisas, inclusive esse pão na chapa que eu falei, o sorvete de pão na chapa que eu falei no começo, quando eu fui entrevistar a padeira que estava fazendo isso, ela falou, bom, eu tenho um pão, ele tem um shelf life ali, assim, eu consigo vender ele por um tempo, mas depois eu não consigo mais. E o que eu faço? Além de oferecer esse meu pão, que de fermentação natural, enfim, não é o pãozinho francês, além de oferecê-lo na chapa, o que eu posso fazer? E aí ela teve a ideia de fazer esse sorvete. Então, acho que também é uma coisa assim, pensado, além de inovar, mas o que eu posso fazer para evitar o desperdício? O que eu posso fazer para atrair outras pessoas? Enfim. E aí... E é isso, é captar o que as pessoas mais gostam, é a memória afetiva das pessoas. O que eu faço com isso aqui que pode dar certo, né?
é isso, ninguém inventou a roda já está inventada, então vamos explorá-la. Exatamente. A nossa fala aqui é sobre pingado e pão com manteiga. Mas a nossa fala principal é sobre padaria. Padaria é um negócio que oferece N oportunidades para nós, né? Se a gente for falar hoje, por exemplo, de café da manhã, nós estamos se pautando aqui só no pão com manteiga e chapa, mas, bicha, o que a gente vende de suco de laranja em padaria, o que a gente vende de pãozinho integral, a gente não está contabilizando aqui os multigrãos, pães integral, ciabatta, que hoje você também vende bastante disso, não é só o pão com manteiga na chapa. Eu acho que a gente está olhando aqui para um modelo de negócio nosso que nos dá uma grande oportunidade de diversificar, de modernizar, né? Então, eu acho que é isso. O nosso compromisso aqui é melhorar o nosso negócio, é estar sempre antenado e oferecer sempre o melhor. Eu acho que é isso. O pão com manteiga, padaria, hoje, quando você fala de padaria, não dá mais para falar só pão com manteiga na chapa, né? Tem padarias que hoje, vamos naquela padaria, que o almoço daquela padaria é maravilhoso. Vamos lá que hoje, tendência, eu conheço uma padaria que o que ele vende de comida japonesa é uma coisa fora do comum, né? Então, eu acho que é isso, são oportunidades. O que a gente está aqui hoje tentando falar, nessa fala de pão com manteiga na chapa, é que o nosso negócio é um negócio de muita oportunidade. E o que a gente precisa é colocar em prática, é estar antenado, é buscar conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui, não só isso, trocando ideias, a gente aprende uns com os outros. Inclusive, no nosso sindicato, nas nossas reuniões lá, nós temos agora uma vez por mês, que a gente faz uma reunião que é o bate-papo com o panificador. Não existe reunião plena, não existe reunião executiva, é bate-papo com o panificador. Reúne-se numa sala e cada um fala das suas experiências, cada um fala das suas dificuldades, cada um fala das suas necessidades, e, olha, tem dado resultados, assim, ímpar. A gente sai lá sempre melhor do que chegou. É a busca do conhecimento, é a busca da inovação, né? Então, é isso, eu acho que a gente está sempre em busca de oportunidades. A gente acabou falando muito de pão na chapa e deixou o pingado um pouco de lado. E eu queria, Marcos, que você falasse, você comentou comigo, enfim, é isso, a gente tem que estar de olho nas... A gente não, né, vocês, porque eu estou aqui só para observar. Estar de olho nas tendências, enfim, nas novidades, o que o público quer, o que o público está prestando atenção. E a gente falou muito do pão na chapa, mas trazendo um pouquinho para o lado do café, as pessoas cada vez mais estão em busca de cafés com mais qualidade, né, Marcos? Você comentou um pouquinho comigo sobre a escolha do café que você usa, enfim, na sua padaria. Isso é um ponto importante também para observar. As pessoas estão conhecendo cada vez mais produtos, enfim, de melhor qualidade, produtos gourmet, produtos mais selecionados, e eu acho importante também estar de olho nisso. Acho que está todo mundo aqui acostumado com o cafezinho preto, com o café forte, mas também já tem gente de olho em outro tipo de café também. É outro produto. E aí o Marcos comentou um pouquinho comigo, achei super interessante. Eu volto a linkar no que diz respeito à qualidade, né? A gente tem sempre busca de qualidade. Nós temos um problema, hoje, acho que 90% das padarias trabalham com café coado, né? E muitas padarias também trabalham com o café expresso. Nós tomamos uma decisão lá atrás, uma questão de uns 20, talvez uns 25 anos, de não ter mais o café de coador, só café expresso. Quando começou a tendência do café expresso no Brasil, nós compramos uma máquina da Faema. Eu acho que nem sei se ainda existe mais, né? E porque o meu sócio, o Antônio, com quem eu comecei a trabalhar, ele tinha um incômodo muito grande. Porque antigamente você chegava na padaria, café geralmente se servia no copinho, daquele copinho de pinga, né? Aí era média ou pingado. A média a gente servia na xícara e o pingado servia no copo. O Antônio ficava louco, por quê? Quando o cara ia colocar um cafezinho, naquele copinho, tinha uma dose do café, o cara sempre enchia a boca do copo, ele ficava desesperado, ele era perfeccionista, ele queria a coisa correr certo. Aí, no dia, quando surgiu a máquina de café expresso, vamos acabar com o de coador, mas o senhor está maluco, isso não vai dar errado, não quero saber, aqui na minha padaria é assim que vai funcionar. E nós tiramos a máquina de café de coador, não tem. E é engraçado, houve certamente uma resistência do cliente, quantas vezes eu vi o cliente chegar, me dá um café, só tem expresso, não quero, não tem problema, eu quero ir embora. Você fala, isso aí não vai dar certo. Mas eu acho que de tanta insistência, e a partir do momento que a pessoa começa a tomar o conhecimento, a perceber a qualidade do que aquilo representava, era um café, um grão de boa qualidade, né?
E aí aquilo começou a reverter. Então aí passou a nós sermos uma referência, ainda não existia essa grande quantidade de cafeterias que tinham, né? Por exemplo, hoje você vai no shopping, são cafés gourmets, isso que a própria Dani falou, hoje você tem cafés assim, tirados, café restreto, denso, arábico, tem um monte de coisa. E a gente, até hoje, eu não tenho máquina de café de coador, não tem. Então, e isso para nós foi um divisor de águas, eu não sei se a gente apostou firmemente, e não tive problema nenhum. Eu tenho alguns amigos meus que têm máquina de café expresso, mas eles ainda têm a máquina de coador. Eu não sei se é aquela tal história, né? Você tem medo de segurar o café de expresso e só manter ele e perder o cliente, mas eu acredito que não. No nosso caso, deu super certo, né? A gente apostou, a gente inovou, porque isso eu posso dizer que foi uma inovação. Nunca em São Paulo uma padaria só trabalhava com café expresso, nós fomos pioneiros nisso, e deu super certo. Por quê? Que nem a Dani falou, é a qualidade. Hoje você, por exemplo, você vai em algumas padarias, a gente tem que ter essa preocupação, principalmente o cara que faz o café de coador, ele fazer adoçado, não pode adoçar o café. Hoje nós temos problema de pessoas que têm problema de diabetes e tudo mais, então ainda continua adoçando. Eu tenho uma padaria lá que um amigo meu fala, porra, não põe açúcar no café. Ah, não, é assim que a gente trabalha. Tá bom, então é assim que a gente trabalha. Vamos lá, né? Mas eu acredito o seguinte, quando você tem essa preocupação com a qualidade, você consegue reverter, você consegue fazer a coisa ter sucesso. Incrível. Só deixando claro que não estou falando em momento algum que o café coado não é bom, porque tem muito café coado bom. Mas é disso, é de prestar atenção na qualidade, prestar atenção no jeito de fazer, enfim, observar a sua concorrência, né? Como a Karina falou, vai dar uma volta no bairro, vai entender o que as pessoas estão consumindo, o que elas querem. Enfim, e aí, seguindo esses passos, eu acho que, né, é garantia de sucesso. Não, sem dúvida nenhuma. Vocês podem ter certeza que é isso. Sempre o compromisso com a qualidade, né? E assim, que nem a gente, por exemplo, hoje aqui, no meu caso com a Dani, sem dúvida nenhuma, extrema jornalista, no meu caso não, eu sou só um panificador, como a grande maioria de vocês, né? Então a gente não está aqui para fazer palestra, a gente está aqui para trocar uma ideia, né? Que talvez tentar levar para vocês um pouquinho do que a gente faz, do que a gente vivenciou, que seja talvez o que vocês vivam também, né? Em busca de melhorar, em busca da qualidade, em busca de tudo. Então acho que é isso. Se eu posso deixar alguma mensagem em relação a tudo isso, é assim, é sempre olhar para o negócio de vocês, entender o negócio de vocês, verem, conhecer o negócio. Por exemplo, lá na Requinte, a gente tem uma situação lá, eu falo que a Requinte é uma padaria, são 3 padarias. Durante a manhã da semana ela é uma padaria, à tarde ela é outra padaria e no final de semana ela é outra padaria. Porque a gente procura entender o nosso negócio. O que realmente o cliente busca num dia de manhã, no horário da manhã? O que você vende mais? Eu sempre me preocupo com isso, né? Porque nós trabalhamos extremamente com produtos perecíveis. Às vezes você chega em algum lugar, a vitrine está cheia, está lotada de mercadoria, é bonito de ver, mas aquilo vai vender naquele horário? Na hora que o teu cliente for comprar aquele produto está de acordo para ele levar para casa? Então a gente procura entender o fluxo da loja. Eu acho que essa tendência da qualidade é importante, né? Então é isso. Bom, eu não sei se a gente pode abrir para pergunta, Pode, se alguém... Claro. Enfim. Foi que nem eu falei com a Dani aqui, por exemplo, eu não sou nenhum palestrante, eu sou mais um igual a vocês aqui, que estão aqui em busca de conhecimento, em busca de melhorar, né? Então, por exemplo, a gente tem lá um fluxo hoje é muito importante o café da manhã, é que eu falei, houve essa mudança da cultura do pingado e pão com manteiga, até pelo que a gente oferece. Antigamente o cara chegava na padaria, pão com manteiga e pingado, acabou. Hoje não, você tem um café da manhã self-service, você tem lanches, você tem lanche natural, você tem tostetes, você tem croissants, você tem salgados, né, os salgados assados, que as pessoas também procuram saudabilidade. Então é isso. De repente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, a gente está aqui, no que a gente puder trocar e no que a gente puder responder. Alguém já viu algum desses produtos de pão na chapa com pingado? Ou de pão na chapa ou de pingado, algum produto diferente desse? Alguém já viu isso em algum lugar? Ninguém faz brioche na chapa aqui. Olha, tá vendo? Ele faz brioche na chapa. E você sabe que um que é gostoso, que o pessoal tinha uma reticência com ele, é o com mel.
Rapaz, fica uma delícia, cara. O brioche com mel, você aquece ele, um pouquinho de manteiga, depois você joga o mel em cima dele. Nossa, como é bom aquilo. Exatamente, é isso aí. Lá em Minas também já chegou o pão de queijo na chapa? Tem. Que tem né, outro produto que a gente também levou para a chapa. Tem, sim. Verdade. Pão de queijo, aproveitando o gancho seu, se eu não me engano, é o segundo maior produto vendido na padaria. Depois do pão francês, em alguns casos, pão de queijo é o segundo produto mais vendido. Você vê, o brasileiro gosta tanto de pão na chapa, que eu me lembro que há uns 15 anos atrás, quando eu fui para a Disney, tinha o Yes Brasil, que era um local lá de vendia eletrônicos e tudo mais. Lá tinha uma padaria. O produto que aquele cara mais vendia lá era pão com manteiga na chapa e misto quente. O brasileiro ficava 10, 15 dias na Disney com tanta saudade do pão na chapa, que aquele lugar fazia fila só para comer pão com manteiga na chapa e misto quente. Boa tarde. Estou aqui, Fernanda. Tudo bem? Sou do Rio de Janeiro. E venho aqui para a FIPAM para me inspirar em vocês, panificadores, que realmente, a panificação de São Paulo realmente nos inspira. Nós, lá no Rio, temos a característica de ter o pão Petrópolis, né, que é uma forma bem mais alta, e a gente põe na chapa também, que é de uma região serrana lá do Rio, que é Petrópolis. Enfim, concordo com vocês, o pão francês, nós somos uma indústria de panificação, nós temos como obrigação ter o melhor pão francês dentro da nossa casa. É o que a gente precisa, como panificador, entender. E é uma das coisas que eu mais falo para os meus associados, que eu também sou presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, para investirem em qualificação, investirem em insumos bons, porque a experiência dentro da loja ela tem que ser a melhor possível. Além de, a gente tem que agregar valores, porque a panificação ela gourmetizou muito ao longo dos anos, né? Nós tivemos que sair da ilha para enxergar a ilha. E uma das coisas que eu vou lhe perguntar é assim, nós temos um horário muito grande de funcionamento dentro das nossas lojas. Um público muito importante, né? Porque assim, na minha loja, ela passa, eu estou ali perto do Maracanã, então, em dias de jogos, eu tenho 5 a 6 mil pessoas dia, que é um público completamente diferente do meu cliente normal. E, na minha outra loja, eu tenho um público de 600 a 1.000 pessoas dia. São lojas bem diferentes, na Tijuca, no Maracanã, então, onde tem um chão de rua importante, só que eu já coloquei uma vitrine virada para a porta para tentar fisgar aquele que está passando. Como a gente tem que, toda hora, pensar em botar produtos novos, né? Porque, na verdade, senão o cliente acaba se acostumando, né? E eu acho que esse é um desafio. A gente ir buscar novas receitas, copiar o que o amiguinho está fazendo e trazer para a nossa casa. Como você pensa nisso? Em criar produtos. Claro, como você pensou no seu brioche na chapa, porque você viu que estava vendendo pouco, você criou na chapa. A Bauducco fez isso muito bem, que uma outra coisa que a gente tem como principal produto é fazer um panetone bem feito. Nunca pensamos em colocá-lo na chapa, e a Bauducco foi lá e colocou, e a gente agora está imitando. Então, como a gente precisa, além de empreender, além de ser marqueteiro, além de pensar em rotulagem, a gente tem o panificador hoje ele tem uma gama de coisas para pensar, ainda pensar em não fazer com que o teu cliente saia da loja sem comprar nada. Então, como você faz essa experiência de implantar um novo produto ou implantar um novo serviço? Você vai saindo pesquisando, ou como você bota aquele insumo diferente naquele produto para inventar uma nova receita para também atrair um novo cliente? Porque eu acho que isso é o principal desafio do setor. O mundo da panificação é fantástico, né? Então, nós temos, na região de São Paulo, eu costumo dizer que as pessoas falam, a gente está sempre no mesmo barco. Não, a gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo oceano, cada um com o seu barquinho diferente. Você já tem essa preocupação de buscar essa novidade, essas tendências. Quando nós começamos a vender torta de morango na nossa loja lá, o que a gente fazia? A gente pegava a torta de morango e colocava lá do lado do caixa.
quando o cliente passar, você já oferecia. Você deve ter na sua loja, com esse fluxo de pessoas, tudo mais, você deve ter vários produtos que são carro-chefes do teu produto, sempre. É um produto que não pode faltar. Eu tenho 4, 5 produtos lá, que por mais que eu inove, por mais que eu modifique, que eu coloque, aquele é um carro-chefe. Ao lado desse carro-chefe, tem sempre que ter 2, 3 que você quer criar um destaque para ele. Você tem sempre que estar mudando. Hoje nós temos uma oferta muito grande de produtos e de cursos que a gente pode fazer e trazer sempre inovação. Que nem eu falei para você, a gente não precisa inventar nada, tudo está inventado. O produto que você acreditar, você tem que colocar ele do lado do seu produto de destaque. No momento que o cara estiver comprando aquilo, você oferecer. Hoje a gente tem um grande problema com mão de obra, mas eu sempre acredito muito naquela mão de obra que ela esteja próximo do cliente, oferece o cliente. A gente precisa ter dentro das nossas lojas vendedores, a gente precisa treinar o nosso pessoal para vender. Eu sempre falo, você, nesse fluxo de pessoas que você tem na tua loja, você está sempre antenado, preocupado em trazer novidades, trazer tendências, isso é muito importante, mas se cada dessas pessoas que entrar na tua loja, você tiver pessoas comprometidas em vender, em oferecer o teu produto, conhecer o teu produto para oferecer, certo? Se você conseguir agregar R$1 de venda, vou falar um número fictício aqui, do fluxo de pessoas que você tiver, você conseguir agregar R$1 ou R$2 de venda a mais, veja quanto você movimenta o teu faturamento. Então, a preocupação é sempre levar um produto a conhecimento do cliente. É por isso que eu falo que essa interação com o cliente, a gente hoje, muitos amigos falam em venda de autosserviço. Eu acredito em algumas coisas no autosserviço, mas eu acho que o produto que a gente faz, esse produto artesanal, que a gente confecciona, que a gente emprega tanto produto, tanta qualidade, tanta coisa boa, você ainda precisa vender. Então, você precisa eu tenho essa preocupação na loja. O meu funcionário ele tem que ter o compromisso de abordar o cliente e tentar vender o máximo possível para aquele cliente. Eu acho que é um caminho. Bom dia, desculpa. Prazer, me chamo Thaís, eu também sou do Rio. Primeiro, agradecer a vocês aí por compartilhar conosco. Segundo, eu fiquei muito curiosa sobre o Kit Kat, né, essa versão personalizada. Então, eu queria saber se ele foi uma versão desenvolvida por algo relacionado diretamente a São Paulo, algum evento, se ele também expandiu para fora, né, do Brasil, e se você poderia falar rapidinho também algumas características muito particulares que você acha de São Paulo, nessa linha que você vem falando aí, que você viu que desponta, algo sobre regionalidade, sou muito fã dessa área. O Kit Kat, ele veio numa caixa de aniversário, era uma caixa que foi criada para o aniversário de São Paulo, que eu acredito que ela ia sair muito em breve. Era pão na chapa, pingado, bolinho de chuva, e eu não vou lembrar outras. E fez tanto sucesso que nas lojas, assim, você não encontra no mercado, numa padaria, assim, mas nas lojas da Kit Kat tem essa caixa. Eles continuam vendendo. E acho que, possivelmente, esses sabores podem ter ido para fora, porque a loja da Kit Kat tem os sabores, né? Japão, enfim, tem várias outras edições temáticas. Então, foi lançado por isso. Bom, tem muita coisa de São Paulo, de regional. Eu acho que de padaria, acho que... sei lá, estou com o tempo estourado aqui, já pediram para a gente acabar, mas... acho que o artesanal, o pão de fermentação natural, eu acho que, além de um bom pão francês, acho que como diversificar, né? As pessoas, pelo menos em padaria, as pessoas estão vendo muito isso. Pão de fermentação natural, investindo muito nos folhados, croissants, enfim, trazendo novidades ali nessa área. Eu acho que... Falando rapidinho aqui, sem ter muito tempo para pensar, eu acho que é isso. E é isso, gente. Assim, ele queria fazer uma pergunta, não deu tempo. Tudo bem, Marquinhos? O mesmo brioche, ele tem outras versões, né? Por exemplo, o croque monsieur, croque madame. Isso cabe em padaria também? Ou é uma coisa mais exclusiva para outros cafés, uma coisa mais sofisticada? Cabe, com certeza cabe. Você vai gourmetizar o teu serviço. Você vai precisar ter uma pessoa que tenha conhecimento para fazer, porque quando você se compromete a fazer alguma coisa nessa natureza, um croque monsieur, um croque madame, você tem que fazer ele bem feito. Se você tiver quem o faça bem feito, se você seguir um padrão de muita qualidade, com certeza absoluta. Eu não tenho medo de errar. Olha, acabou o nosso tempo aqui, eu agradeço a paciência e o tempo de vocês, tá? E a Requinte está ali na Penha, é uma casa de amigos,
Se alguém quiser passar a tomar um café com a gente lá, será um grande prazer. É isso Muito aí. obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos. Obrigada, Daniela e José Marcos, pela participação. Excelente talk, com bastante pergunta. Obrigada para vocês também que alimentaram ainda mais aqui nosso talk com as perguntas de vocês.